Bem-vindo ao canal do Scorsato, eu sou o Scorsato. Para quem já me conhece de um bom tempo atrás, você sabe que esse canal aqui era um canal de política, com viés ideológico direita. Falamos sobre trade uma época também, e agora todos os vídeos eu coloquei em um modo que você não consiga ver, né? Que é um modo restrito. Porque também era canal de política, era vídeos mais atuais que acaba não dizendo o que acontece hoje. Então, são vídeos ultrapassados, melhor dizendo. E eu pensei, repensei no canal o que fazer, o que não fazer. Eu queria continuar gravando e eu não queria falar somente de política, ficar só nesse nicho política. Então eu pensei em falar sobre outros assuntos. Eu tentei falar sobre trade, mas por culpa minha também eu acabei não dando continuidade no aspecto trade. Se você veio parar aqui pelo trade, eu vou deixar link aqui no canal sobre os canais de trade que eu acompanho, que são muito bons. Em especial o canal que era Berman Investimento, que agora chama Berman Trade, que é o melhor canal de trade. Então eu decidi mudar o nicho do canal pela última vez. Eu pensei bem no que falar, no novo assunto que mostrar aqui no canal, eu decidi falar sobre teologia. Mas não fique pensando que aqui vai ser um culto como se fosse da Universal, que não vai ser. Eu vejo muita coisa errada, muita coisa a ser denunciado, e isso eu quero fazer. Tem muito cão guloso por dinheiro aí no Brasil inteiro, e isso tem que ser dito. Tem muita teologia satânica pregada dentro de igrejas. E é esse tipo de denúncia que eu quero fazer. Eu sou cristão, se você me conhece há um bom tempo sabe disso, pode não aparecer, mas eu creio absolutamente em Cristo. E eu vejo muitas pessoas perdidas nesse mundo teológico que as igrejas apresentam. Eu mesmo saí da última denominação que eu estive por não concordar com a teologia, eu via muita coisa errada. Por mais que eu acho que as pessoas que estão ali à frente são pessoas honestas, eu acho que faltou para eles uma honestidade no que leem. Eles leem uma coisa e explicam outras. Em quase todas as igrejas que eu estive, denominações, tendo em vista que igreja é as pessoas. Eu sou um não denominacionado, dizem desigrejados, mas isso é uma forma para poder ofender a gente que não vai em templo. A minha carteirinha de membro está vencida e eu não vou renová-la. É isso que está acontecendo. Não é o fato de eu estar dentro de um templo me faz ser uma pessoa que faz parte da igreja. Não, quando o poderoso Deus do alto céus olha para a terra, ele não vê a Assembleia de Deus, ele não vê o quadrangular, ele não vê a Deus do amor. Ele vê as pessoas, ele vê o povo. Ele vê aqueles que de fato fazem parte da igreja de Cristo, a qual eu faço parte. Eu não faço parte de denominações. Igual eu disse, as pessoas gostam de chamar nós de desigrejados para poder ofender, falar que nós não fazemos parte de igreja nenhuma, da igreja de Cristo, querem dizer. Mas eu faço parte da igreja de Cristo. Apenas não sou denominacionado. Eu não tenho carteirinha de membro de templo nenhum. O interessante é que se você perguntar para os líderes, eles vão falar, não, igrejas são as pessoas. Mas na prática não é isso que acontece. Tem inúmeros canais no YouTube, de vídeos de pastores e líderes, e canalhas, e cães gulosos, que até falam isso, não, igrejas são as pessoas. Mas na prática não é isso que acontece. Eles querem falar que para você ser salvo ou algo assim, você tem que estar dentro de uma denominação, porque ali os irmãos têm que estar ali, e usa um monte de texto fora de contexto. O que mais fala é o seguinte: ó, quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Tá vendo? Você tem que estar dentro de uma igreja. Igrejas são as pessoas. E ó, quão bom e suave que os irmãos vivam em união. O que é essa união? É eu congregar em uma denominação ou é nós ter uma sintonia de paz? Isso é união. Entendeu? Então as pessoas acabam distorcendo os textos, essas coisas vão me irritando. Eu estive em igrejas, né, em templos em que a palavra de Deus não era honestamente pregada, em parte por falta de conhecimento de líderes, em parte que eles sabiam que estavam errando e mantinham no erro porque eles não poderiam contradizer os líderes deles. Tipo assim, existe um pastor aqui que é o regional, aqui está o nacional.
E o regional não pode contradizer o nacional, mesmo que o nacional esteja errado. Isso eu vi de perto. Vi muitas vezes de perto. Mas tem aquele versículo que diz que o que importa a mim é agradar a Deus e não aos homens. Os grandes homens do passado, em sua época, foram tidos como idiotas. Foram até mortos por isso. E depois eles foram reconhecidos pelos homens. Igual Jeremias. Jeremias foi um profeta que, creio eu, pela minha pesquisa bíblica, ele não viu nenhuma profecia se cumprindo. As que ele disse, as profecias que ele disse em nome de Deus, não se cumpriu nenhuma e ele morreu por isso, como se fosse um falso profeta. Mas quando Jesus pisa na terra, as pessoas confundem Jesus com Jeremias, porque as profecias vieram se cumprindo, mas Jeremias no seu tempo foi dado como louco, idiota, imbecil, herege. Isso que falta pra gente, para pastores, para líderes, para mim, para você, ser honesto com o que lê e com o que está acontecendo, independente do que as pessoas digam e pensem de nós, devemos fazer aquilo que a gente julga ser certo. Eu cheguei a um ponto da minha vida que eu comecei a ler a Bíblia e comecei a não concordar com o lugar que eu ia. Eu lia e falava, isso aqui não estou de acordo, esse tipo de pregação não estou de acordo. As músicas tocadas não era de acordo com muitas delas, e eu tocava no louvor ali, estava ali envolvido com a música, eu não podia falar muito porque eu via as pessoas com a mente pequena, com aquela visãozinha fechada, e o pouco que eu falava, todo mundo era contra a minha pessoa, contra eu, e eu não queria ser polêmico na igreja, mas foi indo, eu não aguentei mais, aí aconteceu outras coisas, enfim, uma coisa levou a outra e era um show de coisa errada acontecendo, que eles acham que ainda estão certo. Eu tenho muitos amigos do último lugar que eu ia, aliás, todos são amigos ainda, igual eu disse, acho que eu disse aqui no vídeo, que eu não acho que os líderes ali são canalhas, ladrões, bandidos, maldosos, não. Eu acho que falta para eles uma melhor compreensão das escrituras e ser um pouco mais honesto com o que lê. Independentemente de quem está acima deles, a verdade de Deus tem que aparecer. O que vem à tona é a verdade de Deus, não aquilo que os homens querem implicar a nós. Enfim, fiz amigos, às vezes alguns amigos vêm conversar comigo e falam, ô Scorsato, saudade de você e tal, e conversa, e a gente fala de futebol, eu sou São Paulino, São Paulo ganhou do Corinthians, e vamos para Libertadores. Aí no finalzinho a gente fala, Scorsato, volta para a igreja. Aí você vai explicar que eu estou em Cristo, ali é apenas um clube social de crente. Templo é isso, é um clube social de crente. Não é essa igreja que Cristo veio nos apresentar. Neste canal não vamos falar sobre igreja. A palavra igreja em grego koiné significa eclésia ou eclesia, que significa chamados para fora. Enfim, vamos falar sobre isso. Então eles vêm e falam, eu sei que você vai voltar para a igreja. Amém. Você vai brigar com ele? É meu amigo, não vou brigar com ele. Eu quero falar um pouco sobre isso. Quero falar sobre uma teologia sem denominação nenhuma. Uma teologia pura, uma teologia a qual eu não tenho respaldo de pastor nenhum, de placa de igreja nenhuma. Teologia que estou lendo na Bíblia. Essa teologia é a que mais importa. Tá certo? E se você se interessa por isso, continue no canal. Vamos começar a falar disso aqui agora no canal. Se amanhã ou depois tiver algum assunto político que precisa ser dito, vamos falar também sobre política nesse canal, mas o nicho principal vai ser teologia visando denúncia. Porque o que eu mais vejo aqui nesse YouTube, principalmente, são cães gulosos querendo o teu dinheiro usando o medo contra você. E isso tem que ser dito. Apóstolo Paulo mesmo disse que as coisas ruins podem acontecer no meio de vós e as pessoas boas vão se levantar contra. E se você não fizer nada sabendo que está errado, você peca por omissão. Eu pequei por omissão por onde eu passei, porque eu deveria ter feito um pouco mais ali em mostrar a minha ideia e falar que algumas coisas estavam erradas. Eu não fiz isso, mas agora eu vou fazer. Tá certo? Então, um forte abraço do Scorsato, fique com a gente aí, fique com Deus principalmente e estamos juntos nessa. Tchau.